E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tirou aqui essa tarde maravilhosa para dar uma palavrinha sobre substrato em relação às nepentes, certo? Tem muita dúvida sobre qual substrato usar, qual composição e essas coisas do tipo. Muita gente já tem sua receitinha de bolo feita já. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas que surgiu aí dos nossos seguidores, certo? E vamos também falar do nosso substrato aqui que a gente está usando atualmente. A primeira questão que veio até nós foi em relação à tufa de esfagno em relação a ser substrato para nepentes. No caso ele pode ser substrato para qualquer carnívora, beleza? Os gringos em especial são os que mais usam tufa. Aqui no Brasil mesmo, algumas pessoas usam, mas nem tanto, né? Normalmente elas usam mais a musgo esfagno com outras composições. A tufa, na minha experiência, inicialmente, eu achei muito bacana de trabalhar com ela, né? Mas como eu cultivo a céu aberto e a tufa é como se fosse um pozinho bem leve, e toda vez que chovia dava aquela papacoiada em tudo, ficava uma sujeira só, aquele chiqueirinho de porco. Aí eu busquei uma solução, revesti a primeira camada do substrato, vamos supor que isso aqui fosse tufa, eu colocava uma camada, certo? E musgo esfagno aqui em cima porque aí protegia da chuva. E aí evitava de estar sujando tudo. Mas para não estar aquela compra tufa, compra esfagno, resolvi só ficar no esfagno mesmo, eliminei a tufa aqui do meu cultivo em relação ao substrato. Mas se você quiser usar, pode usar à vontade, não tem problema nenhum. Mas lembrando de vocês fazerem uma observação antes de comprar, porque normalmente as empresas que vendem tufas, elas podem fazer correções para a tufa ser utilizada para outros tipos de plantas também. Normalmente quando você entra, um exemplo, não fazendo propaganda, Mercado Livre, aí lá tem tufa, correção, tem um pH, né? Você busca a tufa sem correção, que normalmente ela tem um pH de 3,5 e sem correção nenhuma, não tem adicionamento de químico nenhum. Já solucionou aí a dúvida do nosso seguidor. E agora vamos falar um pouquinho, né, sobre qual seria o substrato ideal para nepentes. Aí a gente começa com o famoso musgo esfagno. E aí? Fale mais um pouquinho sobre ele. Pronto, musgo esfagno. Inicialmente eu utilizava mais musgo esfagno no meu substrato para nepentes. Não ele puro, claro, né? Eu colocava chips de coco, uma camada de chips de coco e uma camada de musgo esfagno. E assim sempre ficava mais musgo esfagno do que qualquer outro componente que via junto dele. E eu não sei com outras pessoas, mas aqui na minha observação, quando eu tinha musgo em excesso, a planta não desenvolvia tão rápido, né? Aí eu pensei em fazer um substrato mais fibroso para facilitar o sistema radicular da planta. E também tem um outro fator, que aqui, em especial no Nordeste, o musgo esfagno também é um pouquinho mais salgado aqui pra gente. A gente tentou diminuir para colocar mais fibra e tal. E beleza, eu fui diminuindo. Quando viu, Quando eu tava fazendo, no caso, musgo esfagno, chips de coco, aí depois eu substituí, tava fazendo musgo esfagno com fibra, com mais fibra do que musgo já. Depois eu acrescentei a casca de arroz carbonizada, tava a casca de arroz carbonizada, musgo esfagno e fibra de coco, né, numa proporção 1 por 1, no caso 3 proporções iguais. E agora depois eu acrescentei no caso a perlita também, ficou os 4 componentes também em proporções iguais, beleza? E depois de um tempo eu comecei a testar, no caso sem musgo nenhum, né? Eu quis aqui fazer um substrato no qual mantesse as plantas bem saudáveis, desse para ela fazer o sistema radicular tranquilamente. E atualmente eu estou usando esse substrato aqui. Aqui eu só tenho fibra de coco e casca de arroz carbonizada. Beleza? Dá pra ver? Dá pra manter nesse substrato? Dá sim, dá sim. Esse substrato só traz uma desvantagem. Ele seca muito rápido. Aqui eu tenho um sistema de aspersão automático. Aqui tem um chuveirinho. Ele liga algumas vezes durante o dia, no qual mantém os vasos úmidos, beleza? Mas para você que não tem uma frequência tão grande em relação a estar dia a dia olhando seus vasos de nepentes, eu sugiro que você acrescente um pouco de musgo. Aqui mesmo tem uma bacia. Ó, aqui está misturado, ó, casca de arroz, fibra e musgo esfagno. Aí ele fica nessa composição aqui. A umidade aqui, com esse substrato aqui, demora mais embora. Só a fibra com a casca de arroz vai embora mais rápido. e lembrando, né, que as nepentes ela não gosta de um substrato encharcado. Por isso que um substrato assim mais poroso, né, é melhor para elas. Isso. Esse aqui eu usei durante bastante tempo.
né? Mas em forma mais econômica também, esse aqui foi bem mais viável para mim. Então, como é que a gente faz para escolher o substrato ideal para nossa nepenthes, né? Que nesse caso é o que a gente está falando. Isso. Ó, o substrato ideal para nepenthes não sou eu que vai dizer, nem ninguém vai te dizer. Quem vai dizer é você mesmo. Existem várias formas de composições de substrato. Você vai pegar essas composições que forem cabíveis para você testar. Você testa e vê como é que sai aí no seu cultivo. O tempo que você tem que estar olhando as plantas, quanto tempo fica úmido, como a planta desenvolve, é você que vai dizer isso. Como a gente estava falando aqui anteriormente, nosso substrato a gente utiliza só casca de arroz e fibra de coco, e só. E quando a gente recomenda o musgo, né? E se for para uma pessoa que não tem um sistema de irrigação, é recomendável que ele acrescente musgo e esfagno nessa composição. Então, não existe exatamente o substrato ideal. Existe o substrato ideal para mim. O nosso é esse aqui. Para você, cabe você testar. Então, a dica que eu dou a você. Vamos supor que você tenha feito 3 estacas, enraizou as 3. Você coloca as 3 estacas em 3 substratos diferentes e vê como é que a planta desenvolve no dia a dia. Né? Você vê qual é que desenvolve melhor, qual é que fica mais saudável, qual é que cresce mais rápido, essas coisas do tipo, tudo em conta. Claro que não vai ser só um teste, você teria que fazer algumas outras vezes para você ver realmente qual é o substrato ideal para você. Qualquer dúvida, qualquer coisa do tipo, seja indicação também, fala pra gente como é que vocês usam o substrato de vocês, manda tudo aqui pra gente, só pra gente interagir, beleza? Joga Abraço. aí nos comentários, gente.